A partir de agora, vamos falar sobre legislação de trânsito. Um tema que está presente na vida de todos nós, brasileiros. E não apenas na nossa vida, mas no cotidiano de todas as pessoas que vivem em sociedade e que precisam se deslocar. É importante lembrar que não é só no Brasil que tem uma legislação específica para o trânsito. As leis de trânsito existem no mundo inteiro e são muito parecidas entre si. Mas afinal, o que é legislação de trânsito? Ai, cara, agora você me pegou. Não faço a mínima. Legislação de trânsito, eu acho que são as leis que os motoristas deviam cumprir quando estivessem no volante. Não sei. Legislação de trânsito. Seriam as leis do trânsito? Como podemos perceber, existe muita confusão sobre o que é legislação de trânsito. No Brasil, as leis, normas e regras de trânsito são definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Nos estados, a legislação pode ser complementada pelo Conselho Estadual de Trânsito e, em alguns municípios, pelas prefeituras, através de seus órgãos municipais de trânsito. A execução dessas leis no Brasil é realizada pelo Departamento Nacional de Trânsito, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Nos estados, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, pelas Polícias Rodoviárias Estaduais e pelos Departamentos Estaduais de Estradas e Rodagem. E em cidades com o trânsito municipalizado, pelos órgãos criados para esta finalidade. O Código de Trânsito Brasileiro define trânsito como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. É muito importante pensarmos em como o nosso comportamento pode afetar este ambiente. Você conhece seus direitos e deveres no trânsito? O trânsito é o maior palco social que existe e é por isso que nele se manifestam todas as diferenças. É por isso que é muito difícil legislar e controlar o trânsito. O limite entre os direitos de cada cidadão e os direitos dos outros estão quase sempre em conflito. Nessa cena, por exemplo, a gente vê que fica muito confortável para esta mãe que está indo buscar seu filho na escola poder parar em fila dupla. Mas para os outros usuários da via é um transtorno incalculável, às vezes patrocinando acidentes. Mas observe bem, a solução para evitar esse problema já havia sido tomada. Existe uma canaleta para que os pais possam, um a um, chegar na frente da escola e embarcar os filhos com segurança. O trânsito está estruturado em 3 pilares básicos: a educação, o esforço legal, que é o conjunto de leis e a fiscalização, e a parte da engenharia. É a engenharia que nos diz como as vias estarão constituídas. E existe uma via para cada tipo de usuário. Por exemplo, pedestre é na calçada, ou o pedestre pode atravessar as vias de rolamento por onde passam os veículos nos pontos especialmente preparados para isso. É o caso da passarela. Dê uma olhadinha nessa cena. O que você acha? Como vimos, nem sempre é fácil saber até onde vão os nossos direitos e onde começam os direitos dos outros, especialmente quando estamos em vias públicas. É justamente nesses locais que precisamos pensar antes de agir, pois esse é um espaço de todos e o respeito é fundamental. A lei prevê uma velocidade máxima para cada tipo de via. Obedeça sempre o que mandar a sinalização. Quando não houver, jamais exceda os 60 km por hora em vias urbanas e nas estradas. Nas rodovias, a velocidade máxima permitida depende do tipo de veículo. 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. E 80 km por hora para os demais veículos. Respeitar os outros, nesse caso, é agir com bom senso em relação aos limites de velocidade, levando em conta o clima, os tipos de piso, as condições locais e, principalmente,
o cuidado com todas as outras pessoas que estão no trânsito. Em vias de grande movimento e rápido escoamento, é preciso acompanhar o fluxo, sem obstruir os demais veículos. Em vias locais, como neste bairro, por exemplo, precisamos dirigir em baixa velocidade, prevendo que as pessoas estarão mais desatentas. Assim como as vias, há também diferentes tipos de veículos. Quanto à tração, os veículos podem ser classificados em automotores, elétricos, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque, que são unidades sem propulsão própria, puxadas por veículos motorizados. Quanto à espécie, os veículos podem ser classificados em de passageiros, bicicletas, ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, automóveis, micro-ônibus, ônibus, reboques, semi-reboques e charretes. De carga, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, caminhonetes, caminhões, reboques ou semi-reboques, carroças e carros de mão. Mistos de carga e passageiros, caminhonetas e utilitários. Outras espécies de veículos são os de competição, de tração, especiais e de coleção. E quanto à categoria, os veículos podem ser classificados em oficiais, de representação diplomática, de repartições consulares e de organismos internacionais, particulares, de aluguel e de aprendizagem. Além das placas, a identificação dos veículos é feita pelo número do chassi. Essa informação também consta nos documentos do veículo. O certificado de registro de veículo, que deve ser guardado em local seguro e é necessário para alteração de endereço, transferência de propriedade ou alteração das características do veículo. E o certificado de registro e licenciamento de veículo, documento de porte obrigatório para circular com o veículo automotor. Também é obrigatório ao condutor portar habilitação de categoria correspondente ao veículo. Para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, como motocicletas, ciclomotores, motonetas e triciclos, o condutor deverá portar Carteira Nacional de Habilitação de categoria A. Com a carteira da categoria B, o condutor pode dirigir veículos com ou sem reboque, com peso bruto total de até 3.500 kg e lotação máxima de 8 pessoas. No caso da categoria C, o condutor pode dirigir todos os veículos da categoria B e também tratores, máquinas agrícolas e veículos de carga com mais de 3.500 kg, desde que o reboque pese menos de 6.000 kg. Para os portadores da carteira de categoria D, é permitido conduzir todos os veículos das categorias B e C, além de veículos de passageiros sem reboque com lotação maior do que 8 pessoas. Já com a carteira da categoria E, é permitido conduzir todos os veículos das categorias B, C e D, e ainda trailers e veículos rebocando unidades com mais de 6.000 kg ou com lotação superior a 8 passageiros. E é a única categoria que permite conduzir veículos com mais de um reboque. Para obter a primeira habilitação, o futuro condutor tem que iniciar por algumas categorias específicas, podendo escolher entre a categoria A, a categoria B ou as duas juntas. Além disso, existe a opção de obter a autorização para conduzir ciclomotores, que apesar de não ser considerada uma categoria de CNH, exige o mesmo processo de habilitação. Aliás, você sabe o que é necessário para realizar a primeira habilitação? Não sei lhe informar, mas eu acho que você tem que ir na autoescola, daí você tem que fazer as aulas práticas e enfim, você
começa a tirar a carteira daí. Vai na autoescola e depois vai no Detran, depois de terminar a autoescola. Não tenho nem ideia. Existem muitas formas de participar do trânsito. Como pedestre, o que você faz desde que começou a andar. Como passageiro e também como condutor. Ora, para se tornar condutor, no Brasil, é exigido que você seja alfabetizado e tenha no mínimo 18 anos. A lei brasileira tem algumas particularidades. Você deve se dirigir até um CFC, Centro de Formação de Condutores, mostrar os seus documentos, se submeter a uma avaliação médica, a uma avaliação psicológica, a um curso e uma avaliação teórica, e a um curso e a uma avaliação prática. Se você obtiver as médias mínimas estabelecidas por lei, você passará a portar uma permissão para dirigir durante 1 ano. Se tudo correr bem, você chega à CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Muito complexo? Exagero da lei? Pense bem, será que qualquer pessoa poderia subir num veículo e sair dirigindo por aí? Todo o conjunto de regras que garantem a funcionalidade e a segurança no trânsito foram estabelecidas com base na longa experiência, não só brasileira, mas de outros países, para que tudo funcione bem, para que os direitos e os deveres sejam atendidos. Se for aprovado em todas as fases, o candidato recebe a permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano. Mas muito cuidado com infrações nesse período. Eu passei no exame do Detran e consegui minha permissão para dirigir. Um dia eu estava atrasado e acabei ultrapassando o sinal vermelho e cometendo uma infração gravíssima e perdendo a minha permissão. E agora, para conseguir essa permissão novamente, eu preciso refazer todos os exames no Detran. Como vimos, cometer qualquer infração grave ou gravíssima, ou ainda 2 infrações médias, resulta em cassação da permissão para dirigir, e o processo de habilitação terá que ser reiniciado. O condutor habilitado deve ficar atento para a validade da sua Carteira Nacional de Habilitação, lembrando que é obrigatório solicitar renovação junto ao órgão de trânsito competente, conforme a data indicada no próprio documento. Para os motoristas profissionais, existem cursos e exigências específicas para áreas como transporte coletivo de passageiros, transporte de escolares, transporte de emergência e de produtos perigosos. Depois de habilitado, todo condutor é responsável pelo estado geral e pelo bom funcionamento do veículo que dirige, inclusive pelos equipamentos obrigatórios. Devem ser verificados lavador e limpador de para-brisa, espelhos, extintor, buzina, velocímetro, quebra-sol, freio de estacionamento, cintos de segurança, encosto de cabeça, para-choques, silenciador, triângulo, estepe, macaco, chave de roda e de fenda. E em motocicletas, o dispositivo de controle de ruído, os espelhos, o velocímetro, e a buzina. O bom estado dos pneus e o perfeito funcionamento de todas as luzes e uma quantidade suficiente de combustível também devem ser observados. Ufa, são muitos itens, mas lembre-se, eles são muito importantes para a segurança de todos. Este vídeo complementa o conteúdo da sua apostila. Mais informações no Portal do Trânsito.